Pessoal, já deu start aqui na gravação, selecionando aqui a nossa página. Então, da atividade de hoje, lá a gente finalizou, foi a 3 isso, e aí tinha a chave compensadora. Eu até deixei um material extra aqui, pessoal. Cadê? É aqui sobre transformador, tá? Só que como a gente começou mais tarde hoje, eu vou dar um foco para gente. Aí na próxima aula a gente pode continuar essa. Então, foi essa daqui, né, que a gente finalizou na aula passada. Aí eu tava olhando aqui, só ficou faltando a gente fechar a lista de material, tá? Para a gente ir pro próximo. Eu já deixei aqui, ó, tá no livro um, tá? Se vocês quiserem acompanhar aqui, ó, tá na página 98, capítulo 4, tá? Lembrando que essa UC, ela tem dois livros, né? Tem o volume um e o volume 2. Esse daqui é do volume um, tá? Lá na página 98, é o capítulo 4, o item 10.1, que fala sobre frenagem por injeção de corrente contínua, tá? Que é o assunto aqui desse quarto esquema. Deixa eu ver se é o quarto mesmo. É o esquema 4. Aí já no próximo, a gente pode falar do CLP logo, né? Do que o pessoal aí chama de relé, né? Que aí ele tem uma IHM, e a gente também pode emendar e falar do da Soft Start. Inclusive, acho que ela é o próximo assunto aqui, ó, depois. Isso, ó, da Soft Start aqui. Lembrando que a Soft Starter e o inversor, o CLP Logo, ele não tá como tarefa aí, mas mesmo assim, né? Ainda mais que vocês veem aí no momento presencial, né? É bom a gente já desmistificar algumas coisas aí, né? Sobre esse assunto aí. Aí, antes da gente iniciar aqui, deixa eu ir lá na análise. Só revisando aqui, ó, do esquema 3, né, que foi a partida compensadora, que a gente analisou aqui, ó, a última lista de materiais, né, foi contatores, né, aí sempre vai fazer assim, ó, contatores, né, que a gente tem três aqui nessa instalação algumas aí que eu apresentei tem mais, né, nesse caso aqui, ó, você tem três, né. O relé térmico, nós temos um. Aquela simulação que eu forneci para vocês, ela, além do relé, né, do relé térmico, ela tem o disjuntor motor, né? Então teria dois, né, no caso ali. E nem precisaria daquele segundo relé aqui. Então esse aqui tem o relé térmico, né? O botão, ou dependendo aí da marca, aí você vai encontrar lá no contato dele o NC, né? Que é o normally close, né? Normalmente fechado, um também. É o normalmente aberto, né? O normally open. O temporizador on delay aqui, né? Que é para fazer aquele delay entre uma porcentagem e outra lá da chave compensadora. Um autotransformador, ó, com os TAP de 65.
80 e, obviamente, né, eu só coloquei 65 e 80 porque 100% seria o normal, né? A mesma coisa que você dá uma partida direta na rede, sem diminuir, sem fazer aquela variação aqui de tensão, de bobina, né? E aí sempre, né? Nós temos a montagem, né? A primeira etapa que é a montagem. Depois que você pega lá o projeto, pega lá no memorial descritivo. E aí pode ser que essa folha aqui tem projeto que tem no memorial descritivo e tem uns que você vai olhar na planta baixa, né? Nos detalhes, né? No detalhe lá, tem uma bomba de recalque, tem aquela bomba de recalque de incêndio, que aí você tem tanto a elétrica quanto o motor de ali um geradorzinho, né? Um motor de combustão interna, que é justamente para quando dá falta já que é um circuito de emergência, né? Quando dá falta de energia, esse de combustão interna ele energizar lá o sprinkler, né, o sistema lá de hidrante, e por aí vai. Então, ou você vai receber no formulário do memorial descritivo, ou então no próprio corpo lá da planta baixa do projeto, né, na parte lá de detalhes. Aí lembra que a gente comentou isso em aulas passadas sobre o prontuário das instalações elétricas, né? Aí, justamente, esse tipo de documento, ele costuma compor o prontuário de instalações elétricas. Todo tipo de máquina, né, uma calandra, tem aquela calandra, aquela que faz a dobra de chapa, ou então tem uma aí que o pessoal utiliza aí para que basicamente é um rolete, né? Utiliza em hospitais para fazer, que tem a parte lá de rouparia, que ela não é descartável, né? Ou seja, você utiliza várias vezes aí o pessoal utiliza as máquinas de lavar, né, industrial ali da lavanderia do próprio hospital e no HGG, que hoje em dia é o Alberto Rassi aqui em Goiânia, né? Ele tem isso lá, tem as lavadoras. Aí depois o pessoal coloca na centrífuga e por fim coloca na calandra, né? Que é como se fosse um ferro de passar gigante, né? Você coloca a rouparia ali, aí ele vai passando no rolete e vai, além de aquecendo, né? Matando aí germes e bactérias, ele vai aquecendo e vai passando a rouparia ali, né? Dos leitos. Então, aí sempre a especificação ela vem no corpo ali do prontuário das instalações elétricas, no memorial descritivo, ou até no próprio projeto aí. Então, aí você faz sempre a fase aqui de montagem, né, do quadro, do esquema e depois você testa. Aí sempre é baseado lá na NR9, né, que é o antigo PPRA, né, o programa hoje em dia o pessoal chama de PGR, né, que era o programa aí de verificação aí de riscos ambientais, né, por exemplo, riscos físicos, riscos poeiras, fumos metálicos, risco de explosão, obviamente o risco com choque elétrico e por aí vai, né? Que aí a gente faz lá na empresa o mapeamento de risco. E aí depois a gente também tem um outro estudo, né, que faz o LTCAT, né, o laudo técnico das condições ambientais lá de trabalho. Aí todo esse formalismo é justamente, né, para manter em segurança, né? Por isso que quando você faz ou a montagem na empresa para levar, né, para a obra, ou então na própria, né, dependendo aí, por exemplo, transformadores de potência, né? O pessoal se desloca aonde vai ficar esse transformador, né? Leva só a maior parte dele, o núcleo, a parte de tem uma estação de tratamento do óleo, né? Porque o transformador de potência ele é resfriado a óleo e tem uma estação de tratamento porque esse transformador não pode falhar ali. Agora a gente indo para o próximo.
né? O próximo modelo aqui é nós temos a partida direta aqui, né? Com a frenagem por injeção de corrente contínua. É, vamos ver aqui para baixo. Aqui, tá, que tem aqui um. Vocês não veem aqui, ele é flutuante aqui. Então, lá na página, a página 4 do item, acho que está mais para frente aqui. Esse que é da compensadora. É, o item 4.9. Ele destaca aqui, ó, que tem quatro. Nesse caso aqui, a frenagem, né? Ela não tem. Ó, tem relé térmico. Nesse caso aqui da montagem, ele aplica. Tô vendo que tá faltando uma coisa aqui. Ele aplica contracorrente, ó, em injeção de contracorrente, só que é contracorrente contínua. Aí tem como você fazer injeção de contracorrente contínua e colocar um relé de tempo, justamente para evitar que ele fique acionado, né? Aí você, por um tempo, você injeta até ele frear, depois ele para de injetar corrente para evitar que a bobina derreta ali, né? Então, você pode injetar corrente, inclusive corrente alternada, né? Contracorrente alternada. Você pode injetar contracorrente contínua, tá? Aqui ele fala contracorrente porque aí, nesse caso aqui, você vai inverter as fases. Agora tá falando aqui, ó. Olha, ó. Esse tipo é utilizado as correntes que serão induzidas no enrolamento do rotor, né? São de frequências altas, né? Então vai ser uma frequência acima da frequência padrão, né? Que é o de 60 Hz aí. Aí eu sei que eles fazem a ligação lá, ó, até que ele está falando a frequência duas vezes a do estator aqui. E também o de corrente contínua, na hora que você faz a ponte, né? Coloca lá o retificador em ponte, que é esse módulozinho bem aqui, ó. Ele é bem pequenininho, ele é mais ou menos, depende, ele é a metade desse celular aqui, ó. É uma caixinha aqui. Aí tem os contatos, você acopla lá no motor, tá? Aí ele não transforma em corrente contínua, propriamente dito. Ele transforma em corrente pulsante, tá? E frenagem eletromecânica, ou seja, você literalmente travar, né, o rotor, mas não o rotor em si, né, mas travar ali através de uma pinça, frenando ele, tá? Então tem esses três jeitos aí. Ou você coloca contracorrente, inclusive de mesma natureza, né, alternada. Aqui eles fizeram um recurso aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem aqui um transformador. Esse transformador aqui não é de graça, não. Esse transformador é para você diminuir o nível de tensão, tá? Diminuindo o nível de tensão, você vai diminuir o nível de corrente, tá? Se você fizer uma você pode até fazer, viu? Uma contrafrenagem diretamente, por exemplo, das fases, só invertendo aqui, né? Igual tá falando aqui, ó, invertendo o sentido, né? Por exemplo, se ele está girando, se a contracorrente é assim, se ele está girando sentido horário, a contracorrente vai sendo sentido anti-horário. Ou seja, ele vai ser forçado a, a girar no sentido oposto e assim ele pesa o eixo do rotor e ele vai freando. Só que aí aí ele tem um relé, né? Um relé de tempo ali, justamente para ele parar, porque senão ele para e aí ele começa a girar para o outro lado, tá? Tem esse jeito aí de fazer. O problema
Aí como ele vai estar, ele já vai estar girando, ele vai estar em inércia ali, né? Ele não vai ter aquela corrente de pico na hora que ele freia, né? Ele não tem a corrente de pico, mas aí essa corrente de pico ela vai começar a se apresentar na hora que ele entra em repouso, né? E aí ele começa o quê? A girar no sentido contrário. É aí que o relé de tempo ele vai entrar para impedir essa ação. Aí um outro problema, como você está injetando corrente alternada, só que no sentido oposto, né? O assim, você desliga o motor e imediatamente ele vai acionar no sentido oposto. Porque você não pode, essa contracorrente, ela não pode ser injetada junto com o sentido, né? Vamos supor, está rodando no sentido horário, ela não pode ser injetada na hora que ele estiver ligado, girando para o sentido horário. Ele tem que ser desligado primeiro mesmo porque ele vai estar intertravado, dependendo do tipo de ligação dele, né? Que, lembra o que que é o intertravamento? Você acionou ele para o sentido horário e você tenta acionar ele para o outro sentido, só que o intertravamento ele evita, né, o acionamento que daria um curto-circuito. Aí a estratégia da contracorrente, ele desliga primeiro o algoritmo, vamos dizer assim, o passo a passo, né? Ele desliga. Depois que ele desliga a corrente, né, ele vai continuar só na inércia, né? Vai continuar aí na terceira lei de Newton, né? Até que uma força contrária haja parando ele, né? Aí desliga primeiro, liga, né, no sentido oposto, ou seja, aí ele não vai estar mais intertravado, né? E depois essa contracorrente ela vai ser acionada por um tempo, né? Junto com o relé de tempo, né? Um on delay da vida aí, por exemplo. E também, dependendo aí, você coloca um resistor de frenagem. Geralmente a gente faz isso aí para inversor de frequência, né? Deixa eu ver. Soft starter até que não. Mas com o inversor de frequência, como você controla ou o CLP, né? Ou o programa, né? Ou você tem um operador aí humano fazendo ali o ajuste fino, ou você tem um operador ali, um computador ali dedicado, né? Um outro CLP, ou até o próprio CLP ali do inversor de frequência, né? Fazendo essa automatização aí, tá? Aí eu separei aqui para vocês. Antes da gente iniciar aqui, 4962. Vamos deixar aberto aqui, porque tudo estava aberto, aí na hora que deu a tela azul aqui, diminuí ele demais aqui. Aí antes vamos relembrar aqui como que é a dinâmica. Ó, isso aqui é o módulozinho, né? Agora ele está num tamanho aqui maior. Deixei até pronto aqui. Aí esse módulo aqui, ó, tem um retificador de ponte, nesse caso aqui é o de ponte completa, tá? Eu peguei aqui da internet esse desenho aqui, ó. Eu até deixei aqui os diodos aqui, né? O diodo, a simbologia dele, relembrando lá de eletricidade, né? Que a gente viu lá em eletricidade, a corrente passando nesse sentido aqui, ó,
O circuito ele está fechado, ou seja, seria como se ele passasse aqui, né, pelo contato aqui do, né, lá do contator, o normalmente fechado aqui. E no sentido oposto, ou seja, nesse sentido, ele vai estar fechado. No sentido oposto, vou colocar aqui um pouco aqui mais para cima. Aí no sentido oposto aqui, ó, ele vai se comportar como um circuito aberto, né? Então aqui, ó, a gente tem, né, eu peguei esse desenho aqui, ó, uma tensão eficaz aí, ou uma tensão, lembrando lá, pessoal, de eletricidade, né, nós temos os pontos notáveis aqui, né? Nós temos a tensão de pico, nós temos a tensão RMS, né? Tensão RMS ou eficaz aqui, que é o que o multímetro visualiza, né? Então, quando você coloca o multímetro, você está visualizando a tensão eficaz. Quando do osciloscópio, né? Quando a gente literalmente vê a senoidal ali, né? Dependendo da sincronia dele, ele vai estar como seno ou ele vai se apresentar como um cosseno aí, dependendo, né, do ângulo entre uma fase e outra aqui. Tá? Então, a eficaz aqui de 120, a de pico desse daqui, né, se a gente multiplicar aí por raiz, por raiz de 3, pegar aqui, ó, 120, ou raiz de 2, desculpa. Então, a tensão de pico aqui, ó, seria na casa dos 170 volts. E a eficaz, no caso aqui, ó, de 60. Ou 60 Hz, não, desculpa. De 120. Daí eles colocam um transformador, ó. Aí esse esquema aqui é usando o módulo, né, que vai virar corrente contínua, mas na verdade ele não transforma em contínua. Para transformar em contínua, ele ainda teria que ter um capacitor para ir justamente transformar ela em contínua. Então ela vai ficar alternada, só que pulsante, nem alternada, é pulsante, tá? Ou seja, você vai ter só eficaz positiva, tá? Ou RMS positiva, só que ela não vai estar contínua. Então ele vem aqui, ó, aí 30 eficaz, né? Então, a de pico dele aqui, ó, vai ser 30 vezes raiz de 2. Então, a de pico, ele vai diminuir por uma de pico aqui, né? Deixa eu mudar aqui para o vermelho aqui, né? De 42 aproximadamente. E uma eficaz de 30 volts, né? O objetivo é justamente fazer essa diminuição aí para ter um impacto menor na corrente que vai ser injetada aqui, ó. Depois ele passa, ele passa aqui pelo transformador, né, que vai diminuir a tensão eficaz para justamente ele injetar aqui, ó. Ele precisa injetar aqui, ó. Ele não precisou nem das três fases aqui, ó. Ele precisou só colocar no sentido oposto aqui, ó, o giro. Então ele já diminui a tensão aí, né? Aí é óbvio que você vai falar, uai, professor, mas você não tinha falado aí, né, que uma das estratégias aí, né, a tensão e a corrente são inversamente proporcionais, sim.
são inversamente proporcionais, mas a corrente que vai no núcleo aqui, né, para ele travar, vai ser menor, tá? Querendo ou não, ela vai ser menor do que a corrente com o circuito fechado aqui, né? Que poderia utilizar uma daquelas estratégias ali, né, de contracorrente alternada, né? No caso aqui, seria uma contracorrente, só que contracorrente contínua pulsante. Aí o que que acontece? Ó? Quando ele, essa aqui, ó, ela vai passar, vou até mudar a cor aqui, a senoidal aqui, ó, ela vem, ó, essa onda aqui, né? Ela vai estar laranjinha, passa, aí ela deveria passar alternada aqui, né? Só que quando ela muda de polaridade aqui, ó, já eu ia falar o disjuntor, né? O diodo 4 aqui, o diodo um vai estar como circuito fechado, né? E o diodo 4 vai estar como circuito aberto. Então ele vai ceifar, né? Ceifar essa parte negativa dele. Beleza. Aí, quando ela inverte o sentido, né? Porque já que ela é alternada aqui, né? Ela vai ficar invertendo o sentido. Aí ela invertida o sentido, ó, a senoidal já vai estar desse jeito aqui, ó. Aí deixa eu até colocar outra cor aqui, né? Para não ficar o ela inverte o sentido aqui, ó. Aí do mesmo jeito. Aqui vai estar circuito fechado, né? Só que ela é invertida. E aqui o diodo D2, né? Ele consegue passar só essa parte positiva aqui. Já o diodo 3, a parte negativa, tá como circuito aberto, né? É por isso que eu coloco tracejado aqui, ó. Aí vem. Então, isso continuamente, né? Aí ele na frequência de 60 Hz, né? Ou seja, na frequência de 60 vezes por segundo, ele vai fazendo desse lado aqui, ó. Essa alternância aqui, né? Agora, depois que ele passa, diminui a tensão pelo secundário do transformador, né? Diminuir a tensão pelo secundário. É, a, a senoidal de corrente ela vai ser bem menor, né? Com um pico menor de tensão, a senoidal da corrente vai ser a menor. Então, a senoidal da corrente também ela vai fazer o mesmo desenho aqui, né? Ela vai ter um pico menor do que a senoidal da tensão. Do mesmo jeito aqui, ó, ela é maior, né? 120 eficaz, a senoidal da corrente dela também vai ser menor que a da tensão, só que, né, com um valor maior no primário do que no secundário. Ou seja, você já ganhou a diminuição de corrente elétrica aí. Diminuiu a corrente elétrica, você transformou tanto a tensão como ela é pulsante, né? Ou seja, só o lado positivo dela, ou seja, ela vai ela vai andar aqui vamos desenhar aqui o motor, né? Um esboço aqui do motor. Aí ela vai aqui, né? Tanto o nível de tensão quanto o nível a semissenoidal aqui, né? Ela vai para o enrolamento aqui do motor e vai começar o quê? A dar um peso, né? Um peso aqui no rotor
no sentido oposto aqui, né, provocando a frenagem. Daí, se eu quisesse mesmo injetar corrente contínua, né, eu teria que colocar aqui um capacitor. Aí, se a fonte, a retificadora, né, para fazer o conversor AC/DC, né, ele tem adicional aqui um capacitor. Aí, o capacitor, o que que ele faria aqui, né? E se ela tivesse o capacitor? Nesse caso, ela não tem, não, ó. Só para a gente relembrar lá um capacitor aqui na jogada, o que que vai acontecer? O capacitor ele carrega, tá? Ele carrega até mais ou menos aqui, ó, mais ou menos o pico. E aí, depois que o motor, aqui a fonte aqui, né, a contínua, a alternada aqui, né, vai invertendo de sentido e ele vai descarregando aqui o capacitor, ó. Ele descarrega, só que na hora que ele inverte o sentido de novo aqui, a senoidal positiva aqui, ó, ele começa a fazer um carregamento nele de novo. E assim sucessivamente, ó. Antes dele finalizar aqui, ó, antes dele descarregar, aqui eu estou dando uma extrapolada, né? Antes dele descarregar completamente, ele começa a carregar de novo. Aí sempre ele vai descarregar só uma parte, uma porcentagem, né? E carrega novamente. E aqui, em vez das frequências de 60 Hz, ele vai estar numa frequência de 120. Por isso que ele fala lá no livro lá de vocês, né? Fala que ele dobra a frequência de 120 Hz, tá? Aí vai ficar fazendo assim, ó, carrega um pouco, diminui. Aí dependendo do projeto aqui, né, do capacitor que você faz, esse tempo né, o tempo de carregamento é sempre, né, sempre o mesmo aqui, né? Mas esse descarregamento para ele carregar novamente sem ele estar totalmente descarregado, ele vai sendo diminuído cada vez mais, né? Que o pessoal chama de ripple aí, né? E no osciloscópio você vai enxergar mais ou menos assim, ó, bem parecido com uma corrente contínua aqui, né? Mas na verdade, se você incrementar ali, né, colocar as divisões ali do osciloscópio, né, se mexer ali na parte ali de tratamento ali do sinal, você vai ver esse carregamento e esse descarregamento aqui. Mas no normal você vai enxergar ela contínua aqui. Eles poderiam fazer isso, né? Só que no caso aí da frenagem com corrente contínua, ele aqui é só retificador, viu? Esse módulozinho que você coloca lá no motor, né? Ele só tem a retificação. A retificação é ceifar a onda, né? Transformar ela em pulsante. E aí o capacitor, né? Ele finalizaria transformando ela em contínua. Só que não precisa, porque ele já aumentou a frequência, ele dobrou, né? A frequência aí para 120 Hz. Agora a gente simulando aqui, ó. Se eu não tivesse o relé aqui, ó, o relé de tempo, liguei ele, ó. Você está vendo que eu só dei um pulso aqui, ó. Eu vou tentar burlar aqui o relé de tempo. Liguei, ó. Aí o motor tá girando, né, no sentido horário, tá? Aí tem dois jeitos. Tem jeito de eu frenar igual tá na folha aqui de vocês. Cadê? A gente só tem os três contatores, né? O
O relé térmico, o botão normalmente aberto e o normalmente fechado aqui, né? O aberto geralmente aqui é para você ligar o motor, né? E o fechado é para você fazer o desligamento, tá? Nesse caso aqui, ele não tem um relé de tempo. Aí, para essa estratégia aqui, para dar certo, né? Eu vou tentar burlar ele aqui ou então desligar ele aqui, ó. Nessa estratégia que tá aqui no relatório de vocês, né? Já que ele não tem um relé de tempo aqui, ó, o on delay, eu tenho que, ó, apertei aqui, freiei, só que eu liguei o relé, né? Aí eu manteria, vai de conta que o relé, deixa eu ver se tem como desligar ele aqui, peraí. Vou parar aqui. Eu vou colocar ele aqui para muito tempo aqui, ó. Em vez de 5 segundos, ó, vai dar 5 minutos aqui, ó. 1 minuto e 60 segundos, né? Então, 5 vezes os 60 vai dar 5 minutos. Ou seja, tempo suficiente para o rotor fritar, né? Para o rotor aquecer, ele parar, e aí com esse tempo aí, com injeção de corrente, o que que ia acontecer? Ele ia fritar. Aí aqui né, meio que desabilitei ele aqui agora, aqui, ó. Aí vamos ligar de novo, ó, o disjuntor motor. Ó, liguei ele, né? Ele está girando aqui no sentido horário. Como a gente sabe que ele vai demorar muito tempo aqui para entrar, ó, a estratégia aqui, ó, eu liguei ele. Aí tem duas estratégias, ó. Como ele é um pulsador, eu mantenho ele, né? Eu mantenho ele aqui, ó, parado. Eu tô literalmente apertando, né? É como se eu estivesse lá na botoeira aqui, ó. Enquanto isso, ó, ele está injetando corrente aqui, né? Por um tempo. Aí quando eu vejo que ele parou, eu solto o botão aqui, ó. Aí ele para, né? Para aqui com a injeção, né? Vamos fazer de conta aqui, ó, que o relé de tempo aqui ele vai demorar 5 minutos, né? É fazer de conta aqui que ele não está atuando, então ele já teria, né, já teria desligado. Então eu esperaria, né, 1, 2, vamos supor que é o que você tem ali para fazer essa montagem, né? Aí você apertaria ali no pulsador, né? Aí você contaria já que você não tem o relé de tempo, né? 1, 2, 3, né? 1001, né? 1001, 1002 até dar os 5 segundos, aí você solta o pulsador. Porque se você apertar ele e soltar, você concorda que ele injeta a corrente, né? Ele vai injetar a corrente aqui, e aí, na hora que você tira o dedo aqui do pulsador, o que que vai acontecer? Ele vai parar de injetar a corrente, o motor vai estar em alta velocidade e ele, né, vai parar, só que ele vai demorar a parar. E o objetivo é eu frenar ele aqui na hora. Aí por isso que o pessoal coloca resistor para frenagem, né? Para ele pegar esse excesso de corrente e ali literalmente ele vai o quê? Se sacrificar, né? Ele vai aquecer, em vez de você aquecer o rotor, você vai aquecer o resistor, né? E aí ele vai ajudar aí nessa frenagem para evitar que aqueça demais e que ele derreta e que queime, né, o rotor aqui. Mas só que nesse caso aqui, ó, o relé ele está interligado aqui, ó, justamente ele mantém o circuito, no caso aqui dessa montagem aqui, ele mantém um circuito frenando aqui, ou seja, enviando corrente contínua, como eu coloquei 5 minutos, né? É como se eu tivesse lá com o dedo apertado lá 5 minutos frenando. Aí, nesse caso, o relé, ele vai atuar, né? O botão aqui, ele vai atuar não só injetando a corrente, mas segurando a injeção de corrente pela quantidade de tempo que você configurou ele, entendeu? Agora aqui, ó,
Vou parar aqui a simulação, eu vou voltar a configurar ele novamente, né? Vou deixar 5 segundos, aí dependendo, né, dependendo aí da velocidade, né, quantos RPM aqui que esse motor ele tá girando, né? Talvez o tempo tem que ser maior que 5 segundos, né, para justamente aí a gente teria que fazer um ajuste fino, né, na hora que você está fazendo essa montagem aí. Ou seja, essa montagem ela precisa ser dedicada. Vamos supor que é um motor de 3 CV, vai ser um tempo bem menor do que para um motor de 60 CV, por exemplo, né? Se eu fosse utilizar essa estratégia, né? Então é isso, pessoal. Vou compartilhar com vocês, igual a gente sempre faz aqui, o esquema da montagem do 4 aqui, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele não tem o relé de tempo aqui, ó. Tem só o contador, o relé térmico, o botão normalmente aberto, não, dois normalmente aberto e dois fechado. E as fases, né? Montagem, né? Com o risco é o quê? O ferimento aí, segundo a NR9 aqui, né? O ferimento. E como que você controla isso utilizando o EPI, utilizando óculos, calçado de segurança, a luva ali, né, para montagem ali, né, igual aquela luva de pedreiro, né? E para o teste, né, o risco é o choque elétrico, né? Utilizando, né, os equipamentos aí e talvez até mudando aqui o tipo de luva, né? Já que não é uma para montagem, é uma para você utilizar. Tem uma fabricante que ela utiliza uma que tem, ela parece aquelas luva deixa eu só rapidão aqui, pessoal, antes que eu esqueça aqui. Sabe aquelas luvas que os militares utilizam, que ele não tem essa parte aqui do dedo? É igual, né? Só que ela é toda coberta ali. Você tem uma liberdade para você poder manusear o circuito, né? Que o problema de muita luva é que ela diminui a pega. O que que é isso? Diminui a sensibilidade sua na hora de estar manuseando o circuito, aí diminuindo e dependendo do nível de tensão, né? Na baixa tensão até que nem tanto, mas no nível de média, né, e de alta tensão, você praticamente não tem sensibilidade ali. Aí esse tipo de luva, ela tem as juntas, né? Ela tem uma maior proteção e tem as juntas ali, né? Já preparada para você conseguir fazer o manuseio e você ter a melhor pega ali, né? Ou seja, a melhor sensibilidade para poder montar, desmontar, fazer acionamento sem um risco de choque elétrico. Só ver se deu certo aqui. Eu já estava esquecendo. Aí eu vou fornecer essa montagem, tá? Essa simulação. Aí na próxima semana, deixa eu ver se deu certo, que deu certo. Aí próxima semana a gente vai, deixa eu compartilhar de novo aqui. Vai ser, cadê o livro? Aí a gente pode falar das partidas eletrônicas, né? Eu vou mostrar um de corrente de partida direta, né? Só que com eu vou baixar o manual dele, baixar o catálogo para vocês verem aí. É um da Schneider, não, da Siemens, desculpa. Ele é bem conhecido aí no mercado, tá? Aí você pode ter entrada digital, entrada analógica, né? Dá para você dar uma reduzida na quantidade
de ligações que você vai fazer para uma partida direta. Inclusive motores, né, de pequena potência, esse da logo aí dá para você utilizar, tá? Então é isso, pessoal. Vou parando aqui a gravação, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tem alguma dúvida aí?